Boa tarde, graças a Deus conseguimos uma conexão agora com as redes sociais. Pessoal, esse é o nosso terceiro dia da campanha de oração. Tentamos entrar mais cedo, mas a internet hoje não está ajudando, não está legal. E eu gostaria que você participasse juntamente conosco desta campanha de oração, que tem como tema Deus curou minhas enfermidades. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, Portanto, nenhum estava na casa conosco, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitava sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo na casa da serva, e o deitou nos seus seios. E o seu filho morto deitou do meu lado. E levantando-se eu pela madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que havia dito. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falavam perante o rei. Então disse o rei: Esta disse: Este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. A outra disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divido em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por este filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-me um menino vivo, por medo nenhum o mateis. Porém a outra disse: Nem teu nem meu, seja dividido, e assim fará. Então respondeu o rei e disse: Dai a este menino vivo, de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe verdadeira. E todo o reino ouviu a sentença do rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, te apresento a cada uma dessas pessoas a qual esse áudio alcança. Deus, eu não conheço essas pessoas, mas Tu conheces Teus servos, Senhor. Faz se cumprir, Deus, a necessidade de cada um deles. Deus amado, faz com que Teus servos venham te servir, venham te amar, venham te adorar, venham te glorificar, e que eles coloquem o Teu nome acima de tudo e de todos. Senhor, Tu és o Deus que realiza sonhos, Tu és o Deus que opera milagre, Tu és o mesmo Deus que curou, que salvou, que libertou. Faz com que essas pessoas possam acreditar
na tua palavra. Faz com que eles andem segundo os teus mandamentos. Assim te oro, Senhor. Te agradeço pelo alimento que tem posto na minha mesa. Te agradeço pela minha vida. Te agradeço simplesmente por estar vivo. Senhor, que eu alcance através de Ti aquilo que eu não posso alcançar sem Ti. Deus amado, é o que eu te peço e te agradeço através do Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se você quiser pedir oração, é só você comentar embaixo. Às vezes é curioso como que as coisas se apresentam na nossa vida de uma forma que nós não conhecemos, de uma forma que nós não pedimos a Deus para que Ele faça não a sua vontade de nós, mas nós temos o costume de pedir para Deus que Ele faça a nossa vontade. Quando a Bíblia ela nos ensina tudo ao contrário, que nós temos que pedir aquilo que não está ao nosso alcance, nós temos que enxergar aquilo que os nossos olhos não alcançam enxergar. Mas nós somos um pouco egoístas quando nós pensamos dessa forma. Deus, me dá condição para que eu possa comprar um carro. Deus, me dá condição para que eu possa comprar uma casa, para que eu possa comprar o melhor celular, a melhor televisão. E a gente tem esse hábito de estar sempre pedindo para Deus aquilo que nós mesmos podemos buscar, aquilo que nós mesmos podemos alcançar. E às vezes a gente tem uma mania também de querer confundir as pessoas com o que queremos, com o que falamos, com o que sentimos e simplesmente com o que desejamos. A Bíblia diz que nessa passagem existia duas mulheres pecaminosas. Como, irmão, duas mulheres pecaminosas? Porque no início diz que elas eram prostitutas. E além delas serem prostitutas, fazer a vontade do inimigo através de atos sexuais, não permitido por Deus, porque Deus ele permite o sexo entre casal, entre duas pessoas que se amam, homem e mulher. Qualquer outro tipo de prática de sexo é pecaminosa aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que elas chegaram à presença do rei Salomão e se puseram perante ele. Uma acusou a outra de ter tomado seu filho, porque durante a madrugada, enquanto elas estavam dormindo, uma dormiu por cima do filho e o matou. E ela viu na outra a oportunidade de trocar as crianças sem que a outra percebesse naquele momento. Só que qual a mãe que não conhece o seu filho? Qual o filho que não conhece a sua mãe, mesmo sendo novo? Só pelo peito ele já conhece. E a palavra de Deus ela se aprofunda mais quando elas levam à presença do rei para que ele a julgue. Como que o rei Salomão iria julgar aquela causa se ele não conhecia nenhuma das duas mulheres? Como que o rei Salomão iria dar o decreto se ele não estava na casa com elas? Veja bem o que eu estou querendo dizer. É fácil a gente julgar as pessoas, é fácil a gente falar da vida do outro, mesmo que nós não conheçamos. As lutas, as dificuldades, o dia a dia que aquela pessoa enfrenta. Nós temos essa mania de estar julgando os outros. Por que nós temos essa mania? Porque nós não temos aquilo que tinha o rei Salomão. Porque nós não pedimos a Deus aquilo que pediu o rei Salomão. Porque nós não adquirimos de Deus aquilo que adquiriu o rei Salomão.
Quando eu peço coisas que estão ao meu alcance e eu vou incomodar Deus pedindo aquilo, eu não estou sendo como foi o rei Salomão. Quando eu peço riqueza e riqueza em abundância, eu não estou sendo sincero com Deus. Para que você quer um carro? Será que é para pôr um carro de som e sair se mostrando por aí e colocar uma faixa lá atrás dizendo propriedade exclusiva de Jesus? Será que é mesmo de Jesus? Ou será que você quer o carro para fazer a obra de Deus? Para visitar as igrejas, para levar a palavra de Deus adiante? Aí, se for por esse segundo motivo, Deus te abençoa. E às vezes a gente pede algo a Deus que está ao nosso alcance. E nós temos essa mania de incomodar Deus com coisa que está ao nosso alcance. Com bens materiais que eu posso conquistar com o meu trabalho. E quando aquelas mulheres elas chegam à presença do rei Salomão, o rei Salomão, o que ele mais pediu a Deus? Será que Salomão pediu para ser rei a Deus? Será que Salomão pediu riqueza a Deus? Pediu fortunas, bens materiais para que ele acumulasse? Pediu para que ele fosse reconhecido no mundo todo? Pediu para que seu nome fosse eternizado biblicamente? Nada disso. O rei Salomão pediu simplesmente a Deus uma única palavra: sabedoria. E é isso que falta nos dias de hoje. E é isso que falta no coração do crente: sabedoria, discernimento, entender como que nós temos que se sair de tais situações que nós achamos que Deus permitiu que nós entrasse, mas que fomos nós mesmos que entramos. Sabedoria. Quando o rei Salomão diz assim: traga a criança, coloque ela sobre a mesa, me dá uma espada, todo mundo ficou espantado, com medo. Porque como que eu coloco uma criança em cima de uma mesa e eu peço uma espada? E o que é pior, eu falo uma frase: eu vou partir a criança ao meio. Eu vou dar um pedaço para essa e vou dar um pedaço para aquela. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não sei quem é a mãe da criança, porque eu não estava lá na casa. Eu não sei qual foi de vocês dois que pegou a criança e colocou a morta no lugar da viva. Eu não sei qual de vocês duas que teve a criança, porque eu não assisti o parto. Talvez o rei Salomão pensasse dessa forma. E por ele pensar dessa forma, ele teve que agir de forma diferente. Traga a criança, que eu vou partir ao meio. Quando o rei Salomão falou que eu vou partir ao meio, claro que ele não iria fazer aquilo, mas era um teste, ele queria testar as duas. Uma se acusou logo: não, rei, não faça isso. Pegue a criança viva e dê para ela. Coração de mãe. Sempre salvando o filho, sempre protegendo o filho. Mesmo que esse filho fique longe dela. Mesmo que esse filho não vá ser criado por ela, mas só em ele estar vivo, a proteção dela está sobre ele. E quando ela diz isso, não precisou nem que a outra falasse: pode partir, eu levo o meu pedaço, você dá o pedaço dela. Você sabe que quando o rei partisse a criança, ela morreria, inocentemente. Deus iria permitir que aquilo acontecia? Iria permitir, sim, porque Deus permite tudo. Deus ele permite que tudo aconteça na sua vida, mesmo que seja uma coisa boa ou que seja uma coisa ruim. Mas naquele momento ele não permitiu. Por quê? Porque ele deu sabedoria a seu servo. E é isso que falta em mim, é isso que falta em você: sabedoria. Ao invés de eu orar e pedir coisas a Deus que eu posso trabalhar para conseguir, eu não tenho que estar pedindo dinheiro para Deus. Eu não tenho que estar pedindo riqueza para Deus. Eu não tenho que dizer: Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá fortuna, me dá tudo. Simplesmente eu tenho que pedir para Deus sabedoria, discernimento, paz, compreensão e, acima de tudo, o maior mandamento que eu tenho que pedir para Deus é o amor. A pessoa que não ama, ela se torna uma pessoa
individualista. A pessoa que não ama, ela se torna uma pessoa rancorosa, depressiva e, acima de tudo, invejosa, ambiciosa e amargurada. E o pior de todos, estressada. Porque a pessoa estressada, ela não respeita ninguém. Ela não respeita o espaço de ninguém. Elas falam tudo que vem na sua boca. Quando a Bíblia diz: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, não são os alimentos que entram na sua boca, mas sim a palavra que sai dela. Às vezes uma palavra mal colocada, ela também vai ser mal interpretada. Quando você tem a sabedoria de Salomão, que você não parte a criança ao meio, porque as consequências que vai acontecer quando você parte a sua vida ao meio, que você não sabe para que Deus serve, você não sabe se é da igreja ou se é do mundo, você não sabe se você é crente ou se você é incrédulo, se você pratica o bem ou se você pratica o mal. Quando você fica dividido entre o que é certo e o que é errado, você acaba se tornando uma pessoa sem amor no coração. E quando eu digo que eu vejo muita gente falar de prosperidade, de riqueza, de abundância, acredite, contribua, que Deus vai te dar. Compra essa toalha aqui por R$1.000, que Deus vai te abençoar. Eu já cheguei a ver vídeo que eu vi pastores entrando dentro da própria igreja, do templo do Senhor, de carro importado, e as pessoas tocando no carro e dizendo que elas iriam prosperar se tocasse naquele carro. Eu vejo pastores subindo em cima de altar, fazendo fila e dizendo que só vai para a fila os dizimistas, porque Deus só abençoa os dizimistas, porque tem que ser 10% de tudo que ganha. E a Bíblia realmente diz que o dízimo é 10% de tudo daquilo que eu ganho. Se eu não der para me ofertar 10%, eu oferto o que o meu coração desejar. Porque aquele que ofertar 10%, terá a mesma bênção daquele que ofertar 10 centavos, 50 centavos, R$1. Lembra quando aquela mulher foi ao tanque que jogou uma moeda? Que Jesus disse, aquela mulher, ela ofertou 100 vezes mais do que as outras pessoas, porque ela deu o que ela tinha. Ela não deu o que estava sobrando. E nós temos a mania de doar para Deus o que está sobrando. Nós temos a mania de doar para as pessoas a roupa rasgada, o sapato rasgado, que já não serve mais para nós. Nós temos a mania de dar aquilo que sobra. E Deus nos ensina a dar o que temos. O que eu tenho que eu posso dar para as pessoas? Amizade, carinho, compreensão, afeto. Eu não preciso dar dinheiro para ninguém, porque o meu dinheiro é para o meu sustento. Eu posso ajudar na obra, eu posso contribuir na obra, eu vou contribuir aquilo que o meu coração desejar, aquilo que o meu coração ordenar para que eu faça. E quando o rei Salomão disse, a mulher que falou para que eu desse o filho para outra, é a verdadeira mãe da criança. Seja o verdadeiro pai da sua vida, seja a verdadeira mãe da sua vida. Ninguém precisa estar te falando o que é certo ou errado, porque a criança é aquela que estava deitada na mesa, porque a criança é aquela que iria ser partida ao meio. Você não é mais criança, você é uma pessoa adulta. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você conhece os dois caminhos, o largo e o estreito. Por que você toma uma direção errada da sua vida? Às vezes pela palavra que você escutou. Você que prega a palavra de Deus, você que é o entendido do assunto, o que lê Bíblia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu pedir a pessoa para interpretar o texto de Davi,
Davi matou o gigante Golias. E eu vou escolher 3 pessoas. Vou escolher um ateu, que não acredita em Deus, mas é professor de faculdade, né? Assim que normalmente eles são. Eu vou escolher um crente, bíbliazinha rasgada, roupinha simples, agricultor, ganha pouco, vive com pouco, mas é feliz e dá glória a Deus. E eu vou escolher um professor de português, que entende sobre texto. Quando eu pedi para o ateu, para ele interpretar essa passagem, que fala que Davi derrotou o gigante, ele vai me responder o seguinte: eu não vou nem perder tempo com isso aí, porque eu não acredito em Deus mesmo. E ele vai encontrar na ciência uma explicação para tudo. Quando eu peço ao professor de português para que ele me explique, faça para mim a leitura e me diga o que está escrito, o que Deus quis falar com aquela leitura, ele vai me responder o seguinte: eu vou ler e eu vou interpretar, porque interpretação de texto, pessoal, significa português. Se eu pedir para o crentezinho simples, igrejinha lá esquecida, lá no meio do mato, lá no interior, roupinha simples, bíbliazinha rasgada, agricultor, mãos calejadas, mas uma sabedoria que tinha o rei Salomão. Uma fala gloriosa, entendimento 100% da palavra de Deus. Então, se eu coloco numa grande metrópole, seja São Paulo, seja Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, não importa, seja numa igreja de templo grande, não importa qual a denominação, se é Comunidade Cristã Logos, que é a minha, se é universal, se é mundial, se é Assembleia de Deus. Em quem vocês acham que as pessoas vão dar mais crédito? No crentezinho simples? No professor de português? Ou no ateu, por ter o conhecimento de ser professor de faculdade? Com certeza elas não iriam acreditar no crente. Com certeza. Pessoal, professor de faculdade, ele estuda tudo que existe dentro de livro. Por isso ele acaba se tornando ateu, porque ele encontra na ciência explicação para tudo. Professor de português, ele se torna uma pessoa inteligente, porque por ele ter estudado vários textos, vários contextos, e sabe muito bem interpretar a palavra que está escrita. Isso ele sabe fazer muito bem. Mas quando você pede sabedoria a Deus, por mais simples que você seja, não importa o lugar que você more, não importa onde Deus te viu pela primeira vez, não importa de onde Deus te tirou, não importa se você estava dentro do fundo do poço, como estava José, não importa se você já estava sentado no trono, como era o rei Salomão. Quando Deus quer fazer, Ele faz, pessoal. Ele escolhe o pequeno para confundir o grande. Ele escolhe aquela pessoa que ninguém dá nada por ela. Ele faz com que aquela pessoa que ninguém acredita vencer na vida. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus fez com todas as pessoas vitoriosas da Bíblia. Por mais que o gigante Golias se apresente na tua frente, por mais que armamento ele utilize, por mais que a armadura dele seja forte, se você for enfrentar o gigante, que são as dificuldades da vida, que são tudo aquilo que você passa no dia a dia, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar a vitória, porque o gigante, ele existe, o problema, ele existe, mas a solução que é Deus, a solução que é a sabedoria adquirida pelo rei Salomão, que você também podemos adquirir essa solução, Deus só vai dar se você pedir com fé. Para de estar pedindo coisas a Deus que está ao seu alcance. Para de estar incomodando Deus com coisas insignificantes. Passa a pedir a Deus a sabedoria de rei Salomão, um coração puro,
Um coração amoroso, um coração onde existe Pai, onde existe amor, onde existe compreensão. E é isso que Deus cobra de nós, que nós sejamos pessoas mais amorosas, pessoas que gostam de doar o pouco que tem, para que Deus possa nos abençoar em dobro. É assim que Ele pede para que nós sejamos, é assim que Ele pede para que nós vivemos. E de pregar o evangelho a toda criatura, não importa se Deus te tirou lá do lugarzinho do vilarejozinho, lá esquecido por todo mundo. Quando Deus quer fazer uma pessoa grande, quando Deus quer torná-la grande, Ele consegue. Boa tarde.